Boa tarde. Estamos aqui para apresentar o trabalho de Geografia, que é um podcast com o tema de saneamento básico. O meu grupo é constituído por mim, Bruno, pelo Carlos Calisto, João Rodrigo, Cauã, Caio, Bianca, Iesa e Gabriel. Cauã, você poderia nos falar basicamente o que é saneamento básico? Do meu ponto de vista, o saneamento básico é o sistema de serviço composto pela coleta, transporte, tratamento e reutilização de resíduos e água realizado por empresas públicas ou privadas. Através dele, as populações de cidades conseguem ter acesso à água potável e destinar corretamente seus dejetos. Falando de saneamento básico, a gente também era bom a gente saber que no Brasil é um direito assegurado pelo nosso governo, pela Lei 11.445, que foi no ano de 2007, se eu não me engano. E também que inclui uma infraestrutura de instalações operacionais e de abastecimento de água, qual de água de esgotamento sanitário, em qual inclui limpeza urbana, uma drenagem, manejo de resíduos sólidos e de águas pluviais que basicamente, um resumo, é a captação da água da chuva pelos encanamentos internos. Já que estamos falando de saneamento básico, em nosso globo, tipo, nos países em geral, qual que é a real importância de ter esse tipo de tratamento? Assim, falando de saneamento básico, ter o saneamento básico é um fator essencial para o nosso país. Também para que ele possa ser chamado de um país bem desenvolvido, um país desenvolvido. Os serviços de água tratada, coleta e tratamento de esgoto é o que leva à melhoria da qualidade das vidas em nosso país. Sobretudo na saúde infantil também, como a redução de mortalidade infantil, melhorias na educação, na expansão do turismo, na valorização dos nossos imóveis, rendas e de trabalhadores, e etc. E também na despoluição de rios, preservação dos recursos hídricos. João, você falou aí, então, então basicamente é importante de ter um saneamento básico evitar doenças, principalmente em crianças, né? Sim, isso ajudando a reduzir a mortalidade infantil. E não só isso, não só em crianças. Em geral, isso melhora a qualidade de vida muito, assim, de idosos, de muitas outras pessoas. João, você tinha dito que saneamento básico é muito importante em vários países, por conta de, se tiver isso, conseguir evitar diversas doenças, né? Sim, sim, como eu havia dito, o saneamento básico, sim, claramente é muito importante. A tratação da água dele acontece em 8 estágios. A captação, onde a água é captada dos rios e limpar suas impurezas. A adução, onde a água é bombeada para as etas, onde basicamente a água também é captada. E a coagulação dos processos químicos que favorece o agrupamento da impureza da água. E tem também a floculação, o processo mecânico de agitação para que as impurezas formem partículas maiores e decantem. Decantação, como falado anteriormente, afunda as impurezas em pequenos bloquinhos. E também tem a filtragem, que esses bloquinhos mais densos são retirados da água, passando por areia grossa ou fina, cascalho, pedregulho e carvão. E também temos a desinfecção da água, onde ela é desinfetada com cloro e também com adição de flúor, em alguns casos. E tem a reservação, onde a água é armazenada nos reservatórios. Depois disso, ela volta logicamente, para a população, depois de todo o processo e da reservação. Ela é tratada e armazenada em reservatórios de distribuição para ser levada até os reservatórios do bairro. Ela passa por 2 reservatórios, estrategicamente localizados. De lá, persegue por tubulações maiores, chamado adutoras, e entra nas redes de distribuição até chegar ao consumidor final. João, você falou aí sobre o tratamento de água e tal, mas você sabe me informar se em toda a extensão brasileira existe saneamento básico em todo o país? Infelizmente, não existe saneamento básico em todo o território brasileiro. Você sabe me informar mais ou menos aí quanto que o Brasil deveria gastar para ter saneamento básico em todo o território? Segundo o Plano Nacional de Saneamento Básico,
conhecido pela sigla Planasp, o Brasil precisará cerca de 300 bilhões de reais para universalizar a água e o esgoto em 20, isso sim, em 20 anos. João, anteriormente você tinha dito sobre o tratamento de água e vendo assim todos esses processos para deixar a água boa para consumo, pelo jeito o Brasil acaba gastando muito. Tipo, não só o Brasil, mas todo mundo gasta muito para deixar essa água para consumo. Teria alguma forma de diminuir essa taxa do valor? Antes de tudo, lembrando que a água própria para consumo, aquela água potável depois de tratada, é a qual a gente realmente deveria preservar. E tem várias formas da gente poder preservar a água, ou seja, diminuir a taxa, ajudar na economia do país. Desde ficar atento às vezes ao consumo que a descarga, ela, o tanto de água que ela gasta, na hora de lavar a louça. Assim, tomar cuidado também, às vezes, na hora de lavar roupas, tomar água da ducha para molhar plantas, na hora de lavar o carro. Às vezes é uma questão de diminuir a quantidade que você lava. Aí já ajudaria muito a economizar. João, realmente é bem interessante como que é feito o tratamento de água, mas tem algum outro tipo de tratamento fora o de água? Sim, sim, na verdade tem sim. Mas eu não sou o cara mais indicado para te falar isso. O Cauã poderia falar mais disso pra gente. Seria o tratamento de lixo. Todo lixo que produzimos em casa deve ser separado em lixo orgânico e lixo reciclável. O lixo que você não mandar para reciclagem para ser reaproveitado como plástico, papel, vidro, metal, será levado para os aterros sanitários ou lixões. Não tá comigo, não. Nós já falamos o quão importante é o saneamento básico e já falamos como que é o tratamento de água e de lixo. Mas algum de vocês sabe me informar como que o Brasil tem acesso ao saneamento básico? Tipo, como que é o acesso no saneamento básico no Brasil? Segundo o ponto de vista da universalização, que representa o acesso aos serviços de saneamento básico a todo cidadão, no caso do Brasil, isso reflete a urgência de uma gestão associada. É importante salientar que o básico engloba o abastecimento de água potável, o esgotamento sanitário, o manejo e destinação adequada do lixo e o manejo das águas pluviais. Então, com os argumentos que você levantou anteriormente, deu assim mais ou menos para Fala se baixinho, porque o entender irmão tá gravando que o trabalho aqui. saneamento básico no Brasil é bastante precário. Você concorda com essa afirmação? Sim, fica claro, portanto, em que em questão de saneamento básico, o Brasil é bastante precário e medidas são necessárias para resolver esse impasse. A primeira solução é o Estado, juntamente com a Organização Nacional de Saúde, investir mais em saneamento, construindo em todos os municípios brasileiros aterro sanitário e ajudando mais os estados com uma disponibilidade hídrica menor, como Pernambuco e Paraíba. Mas para uma melhoria no Brasil, o governo disponibilizando melhor elaboração também dos projetos, ou seja, planejarem a estrutura do solo, calcular melhor o índice de pluviométrico do município e calcularem o coordenamento territorial, ou seja, onde a cidade vai se expandir e para onde ela vai crescer. Basicamente, nós falamos sobre saneamento básico no Brasil em um contexto mais geral. Algum de vocês querem acrescentar alguma coisa ou continuar o raciocínio abordado anteriormente? Sim, eu gostaria. Eu gostaria de afirmar que a favela nunca foi reduto do saneamento básico. As favelas ou áreas irregulares predominam em localidades mais pobres, desastiadas, de condições mínimas de esgotamento sanitário e com uma população permanente exposta a enfermidades como as diarreias. Sabemos que implantar saneamento em áreas irregulares é uma das diversas dificuldades que enfrentamos no Brasil. Para se ter uma ideia do tamanho do problema que temos no Brasil, não só em áreas irregulares, 35 milhões de pessoas não contam com água tratada em casa e quase 100 milhões estão exclusas do serviço de coleta de esgoto. Como aponta no ranking de saneamento publicado em 2018 pelo Instituto Trata Brasil, ainda para o ITB,
tratamento de água e coleta de esgoto são serviços fundamentais e, por isso mesmo, são pontos de partida para a facilidade do acesso ao serviço básico, que contribui com a qualidade de vida, reforçando o papel de um país melhor e menos desigual, lutando para que todos tenham acesso ao que é de mais básico no Brasil. É somente isso que eu tenho a acrescentar. É, como o Cauã também ressaltou alguns pontos importantes, eu queria ressaltar algumas médias que do nosso país. Estima que 83,5% dos brasileiros têm acesso ao abastecimento da água tratada. Isso significa que quase 35 milhões não contam com esse serviço. E que no século de hoje, que a gente vive, isso é uma coisa que já deveria ter sido mudada, porque uma pessoa não ter condições de ter um saneamento básico apropriado não é uma coisa, não praticamente não é a vida hoje. E também queria falar de uma média pela Organização das Nações Unidas, que no caso da população abastecida, o consumo médio do nosso país de água é de 154 litros por habitante. E esse valor é muito acima da média dos 110 litros indicado pela ONU para atender às necessidades. Assim, uma forma de ajudar na economização do nosso país seria se a gente conseguisse atingir os 110 litros, que é que é indicado pela ONU e que, como dizem eles, é o suficiente para atender às necessidades de uma pessoa, as necessidades para uma pessoa. Então, se a gente tivesse uma forma, ou se não, ou se a maioria das pessoas fosse um pouco mais conscientes, a gente ajudaria muito, tanto na economização da renda do país, que diminuiria, como citado anteriormente, pelo o que o Planesp atende é de quase 300 bilhões de reais para uma água tratada. Olha o quanto isso já não influencia no dinheiro que às vezes poderia usar em escolas e em alguma outra coisa para o futuro do país. Chegamos no final do nosso trabalho e queria agradecer a todas as pessoas que assistiram até aqui. Queria agradecer também ao meu grupo, que todas as pessoas que ajudaram, tanto nas pessoas que desenvolveram o roteiro, criaram os tópicos, ajudaram na edição do vídeo e ajudaram na gravação. Queria agradecer ao grupo inteiro pela união e que possamos fazer mais trabalhos assim. Algum de vocês quer ressaltar mais alguma coisa? Só queria agradecer ao grupo por ter me ajudado. Realmente, a gente gostaria de agradecer o grupo, que só para ressaltar mais uma vez, nesse final de vídeo, que é composto por mim, João Rodrigo, pela Bianca, pelo Bruno, pelo Carlos, Cauã, Iesa, Caio e Gabriel. E, assim, a gente deu o nosso melhor. Espero que vocês tenham entendido o tema, que a gente venha ter tirado bem sobre o tema proposto. E obrigado e até o próximo podcast. E até o próximo podcast. Até o próximo Até o podcast. próximo podcast.